Olá, alunos da professora Rossana Brito. É um prazer estar falando com vocês. Aqui quem está falando é a professora Larissa Machado. Eu sou professora de História, mestre em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, eu atuo como professora de Educação Básica na Rede Municipal de Marataízes. Sou efetiva aqui na Rede Municipal há 10 anos, vai completar 10 anos. E também participo do laboratório de pesquisa aí da UFES, né? História, Poder e Linguagens, coordenado pela professora Adriana Campos. E aqui na minha região, sou uma das fundadoras do Instituto Geohistórico de Itapemirim e Marataízes, que é o IGIM, que é uma instituição que a gente está fundando nos últimos meses para tentar resgatar a história, né, da nossa região. Fui convidada pela professora Rossana para poder falar um pouquinho para vocês a respeito do meu tema de pesquisa e das minhas experiências com pesquisa documental, experiências que eu venho obtido ao longo desses anos como pesquisadora. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, alunos, é que é um prazer, né, estar falando, né, falar para vocês. Um prazer o convite que a professora me fez, fiquei muito lisonjeada e infelizmente não pude estar, não pude estar presencialmente, não pude estar virtualmente, mas ao vivo por conta de trabalho. O horário que a professora tem aula com vocês é um horário que eu tenho aula na minha escola, então eu não poderia. Infelizmente os horários não estão compatíveis, mas estou gravando esse vídeo, espero poder, né, contemplar aquilo que vocês gostariam de ouvir, que a professora gostaria que fosse passado, e qualquer coisa, vou deixar os contatos com a professora de rede social, para que vocês possam, quem quiser trocar alguma ideia, saber um pouco mais sobre os assuntos que eu vou explanar aqui, para que a gente possa estar fazendo esse contato. Dentro do tema de pesquisa, né, minha pesquisa é a respeito de escravidão no Espírito Santo, especificamente no sul, na região de Itapemirim. Não é Cachoeiro de Itapemirim, é na região de Itapemirim. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente essas diferenças. Mas o primeiro apelo que eu queria fazer para vocês e que eu sempre faço quando eu tenho a oportunidade de falar, né, para pares, para professores de história, para formandos, é a respeito da importância da gente estudar a história do Espírito Santo. Eu falo isso até com os meus alunos de ensino fundamental e alunos de ensino médio que já foram meus, a importância da gente estudar história do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das primeiras capitanias que a gente tem no Brasil. Em 1535, oficialmente aparecemos na história oficial, né? A gente sabe que, infelizmente, antes da chegada dos portugueses, a nossa história são grandes interrogações, mas a partir de 1500, né, a partir do século XVI, o Espírito Santo está presente na história. Tivemos personagens e situações que aconteceram aqui no nosso estado, né, que antes era capitania, depois virou província, situações que aconteceram que são muito importantes, muito relevantes e que são pouco estudadas. Muita coisa, é certo, da história do Espírito Santo deixou de ser estudada por conta de fontes que se perderam. A gente sabe que a gente tem uma carência de fontes, principalmente desses primeiros anos e séculos da nossa história, mas muita coisa ainda existe, muita coisa estão espalhadas por arquivos, algumas no nosso arquivo público, né, o arquivo do Estado do Espírito Santo, em outros arquivos que a gente tem pelo nosso estado, arquivos legislativos, judiciais, que estão espalhados pelo nosso estado, cartoriais, né, que estão em várias cidades, em várias localidades, e estão em outros arquivos no país e até em outros lugares do mundo, né? Muita documentação capixaba está no Rio de Janeiro, que é onde se concentra esses arquivos desses períodos, né, por ser a capital, na Bahia. Alguns estão em Portugal, mas é importante a gente saber que existem documentos e
que a nossa história precisa ser remontada. Nós temos hiatos grandes de história, nós temos trechos inteiros que não são conhecidos ou que são simplesmente citados, né, pontuados, que não têm uma análise profunda, um conhecimento profundo. Então, precisa que nós, que somos pesquisadores, que temos interesse em pesquisa, que nós nos despertemos para poder estudar a nossa história, para poder conhecer o nosso Espírito Santo. A gente estuda muito desde, né, do ensino fundamental, história do Brasil, e a gente estuda as coisas que aconteceram em outros locais, coisas que aconteceram no Rio, na Bahia, em São Paulo, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, mas nós não estudamos o Espírito Santo e eventos semelhantes, ou até mesmo aquele evento que a gente estuda lá naquela localidade aconteceu aqui, mas a gente não estuda, a gente não sabe, o nosso aluno não sabe. E a gente, às vezes, não estuda por essa falta de conhecimento, de saber que aconteceu aqui também. Então, por isso é importante a gente estudar a história do Espírito Santo. É o meu primeiro apelo em relação a isso. Quando eu comecei pesquisa, né, foi na época da graduação, eu não me graduei na UFES, eu sou aqui do sul do Espírito Santo, eu moro em Marataízes, e eu fiz faculdade no Centro Universitário São Camilo, que fica em Cachoeiro. Nós estávamos nos formando para sermos professores, mas eu fiz pesquisa na São Camilo, eu comecei trabalhando com documentos eclesiásticos, com os documentos da paróquia, e quando eu comecei com pesquisa, né, lá na São Camilo, e para qualquer professor que perguntasse, que a gente perguntasse, que não fosse daí, muitas pessoas falavam que não tinham fontes, que os documentos não existiam mais. E à medida que eu fui me embrenhando, né, entrando nesse ramo da pesquisa, muitas fontes eu descobri, muitas coisas eu encontrei, coisas que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu estava lá na graduação, eu não imaginaria que isso ainda existisse aqui, mas existe. Então, por isso que é importante a gente estar nessa busca e despertar esse interesse por estudar a nossa história. Sobre escravidão especificamente, que é um tema que permeia a história do Brasil, permeia a história da América e que aconteceu aqui na nossa região, que aconteceu no nosso estado. Nós tivemos polos escravistas no Espírito Santo. É lógico que quando a gente compara o Espírito Santo com outras províncias do Brasil, a gente percebe que o Espírito Santo é uma província, talvez para vocês até insignificante, né, irrelevante, porque os números que a gente apresenta aqui são números pequenos, em comparação com províncias vizinhas, com Rio de Janeiro, com Minas, com a Bahia, né, em comparação com outras províncias que estão perto de nós, Pernambuco, São Paulo, né, esse polo que o Espírito Santo está ali no meio, quando a gente vai comparando, a gente vê que são números pequenos, mas são números expressivos para nós, e isso que é importante. Há algum tempo atrás, isso é uma outra coisa também que a gente precisa destacar, alguns anos atrás, uma pesquisa como a minha e como outras pesquisas que são desenvolvidas, né, pelo programa de pós-graduação da UFES, elas não teriam tanta relevância, mas hoje tem, e não só nossa, daqui do nosso estado, mas de qualquer local. Pequenas localidades estão ganhando destaque, e não é porque eu pesquiso o Espírito Santo que eu vou ter que fazer na UFES, porque a UFES é a Universidade do Espírito Santo. Se eu levar o meu projeto para uma outra universidade, o FRJ, uma USP, uma UF, esses projetos também vão ter interesse, porque essas pequenas localidades, as nossas pequenas localidades, elas estão nesse destaque dentro da historiografia. Então, isso é bacana. E aí o Espírito Santo vive essas questões escravistas como outras localidades do Brasil, que a gente estuda desde, né, da nossa infância. Outros trabalhos, antes do meu, dentro dessa questão de escravidão, foram realizados aí por colegas nossos e professores da UFES. Dentro do laboratório que eu faço parte, nós temos alguns trabalhos que têm esse destaque. A minha orientadora, né, que é a professora Adriana Campos, ela é uma das precursoras dessas questões de escravidão aqui no Espírito Santo. A Patrícia Merlo, que também é professora
né, do colegiado da UFES, ela fez um dos primeiros trabalhos aqui na nossa região sobre famílias escravas. E o período que ela pesquisa inicia no período de capitania, no período em que anterior à independência do Brasil, onde ela vai remontando essas famílias e vai estabelecendo o perfil de escravista da região de Vitória. E outros trabalhos foram acontecendo depois desses, né? Vou citar aqui de duas colegas, né, que é da professora Rafaela Lago e da professora Geisa Ribeiro, que também pesquisam essas questões escravistas, né, em duas localidades específicas, né, que é Vitória e Cachoeira. Nos primeiros anos da nossa história, a escravidão ela vai estar concentrada em Vitória. Como toda a história do Espírito Santo conhecida, ela vai estar concentrada na região da Grande Vitória, dos municípios, daquela região ali que compreendia a Ilha de Vitória e algumas regiões ao derredor da Ilha de Vitória. Porque a colonização capixaba não havia recursos, não havia pessoas suficientes e os indígenas que estavam aqui no Espírito Santo eram indígenas que dificultavam, muitas vezes, as tentativas colonizadoras, né, de portugueses e depois dos próprios colonos brasileiros. Muitos documentos vão relatar ataques indígenas próximos ao Rio Doce, vão relatar ataques indígenas aqui na região sul, próximas ao Rio Itapemirim, próximos ao Rio Benevente, né, toda essa região. A gente vai ter muitos ataques indígenas, né, relacionados nessas regiões mais ao sul. Então, isso vai dificultar a colonização. No princípio, então, vai ser mais a região central que vai ter uma colonização mais efetiva. Essa colonização efetiva ela vai se dar por conta de produção de alimentos. O Espírito Santo, por boa parte da sua história, a sua economia vai ser destinada à produção de alimento para outras províncias e para a própria província capixaba e produção de açúcar em pequena quantidade. E aí a gente vai ter, na região de Vitória, uma escravaria que vai vir nos primórdios, século XVI, XVII, XVIII, e eles vão se consolidar. E lá no século XIX, né, final do XVIII e XIX, que é o período que a gente tem já estudado, a escravaria de Vitória é uma escravaria com poucos estrangeiros, com poucas pessoas vindo da África para trabalhar, né, para servir de mão de obra escrava, para ter o seu trabalho explorado, e muitos crioulos. Quando a gente fala crioulos, não é um termo pejorativo, né? O crioulo é um termo que vai falar de um povo, de um determinado grupo, etnia, que saiu de um local e foi morar em outro local, e aí eles vão se estabelecer naquele local. Os nascidos naquele local, que são de uma determinada etnia, são chamados de crioulos. Então, esses descendentes de africanos que nasceram no Brasil, eles são chamados de crioulos. Isso é um termo que tem na historiografia, tem muitos documentos trabalham esse termo, que é para diferenciar mesmo o africano do cativo nascido aqui. Na América Espanhola, por exemplo, crioulos são os filhos de espanhóis que nasceram na América. Então já é uma outra conotação. E Vitória, então, vai ter uma quantidade grande de crioulos, né, e pouquíssimos africanos, ou seja, o tráfico internacional, né, o comércio internacional de cativos vai ser pequeno para a região de Vitória. E aí, no final do século XVIII, outras regiões começam a ser colonizadas, incluindo a região sul do Espírito Santo, que é a região que eu pesquiso. Né, as margens do rio Itapemirim, elas começam, já haviam tentativas de colonização desde a chegada dos europeus aqui. O sul do Espírito Santo tem uma colonização muito ligada com o norte do Rio de Janeiro, que era a província da Paraíba do Sul, primeiro de São Tomé, depois vai vir a Paraíba do Sul, que é a província ali da região de Campos, dos Goitacazes. O sul do Espírito Santo e essa região de Campos dos Goitacazes são uma região que a história, né, nesse princípio, elas convergem, elas se entrelaçam, porque havia uma indecisão, né, desde os primeiros capitães donatários, Vasco Coutinho e Pero de Góis, sobre onde eram os limites, e depois a própria população, os indígenas que moravam nessa região, né, trafegavam, não havia esses limites demográficos,
As pessoas, né, os colonizadores que vão se estabelecer ali também, eles, né, trafegavam pela essa região. E aí vai se estabelecer, no final do 18, no século 18, se estabelece ali na região sul, próxima ao rio Itapemirim, se estabelece os primeiros colonizadores de fato, e aí se começa a colonização da foz do rio Itapemirim, que é onde vai ser criado o município de Itapemirim, que é a região em que eu pesquiso. Nessa região vai se estabelecer lavouras de cana-de-açúcar, e vão ser lavouras de grande porte, não vão ser mais pequenas propriedades como tinham em Vitória. Então vão ser grandes lavouras para produção, para uma quantidade grande de açúcar, né, de cana que vai ser plantada, de açúcar que vai ser produzida. E aí, a partir daí, né, no início do século XIX, Itapemirim se emancipa como vila. E documentos nos mostram que desde esse princípio, Itapemirim tem uma quantidade grande de cativos africanos, diferente da região de Vitória. Muitas pessoas que vão para colonizar essa região são fazendeiros que migram com seus cativos, né, e com toda a sua aparelhagem, migram da Bahia, do Rio de Janeiro, das Minas, alguns de São Paulo, para o sul do Espírito Santo. O século XIX, final do 18 e 19, é um período em que o Espírito Santo está incentivando essa colonização, essa chegada de colonos, porque eram muitas terras chamadas de devolutas, muitos problemas com esses indígenas, então precisava povoar para ver se diminuía esses ataques indígenas. Então muitos fazendeiros vêm para a região sul do Espírito Santo trazendo seu maquinário e seus cativos. Mas esses fazendeiros, eles participam desse comércio de almas, ele participa dessa vida, né, desse comércio de africanos aqui para o Espírito Santo e também para o Brasil. E eu vou chegar nessa parte um pouquinho mais à frente. Eu encontrei um documento no arquivo público de 1814, onde a maior parte da população cativa de Itapemirim é formada por pretos, que era a denominação que se dava nesses censos, e pretos, né, significa que eles são da África, né? Pardos, se eles fossem nascidos aqui, geralmente porque são os mestiços, mas se a gente tem uma quantidade grande de pretos, significa que a maioria dessas pessoas vieram da África. Então, desde o princípio da colonização da região sul do Espírito Santo, da foz do rio Itapemirim, a gente tem uma grande concentração de africanos aqui, o que nos faz entender que Itapemirim é uma localidade chave, né, nesse comércio de escravos, que Itapemirim participa desse comércio de escravos. Ainda que a gente saiba que, comparando com outras regiões do Brasil, a quantidade de cativos fosse menor, mas a gente participa desse comércio de cativos. Então, o perfil da escravaria de Itapemirim, primeira coisa, é essa quantidade grande de africanos. Sobre famílias escravas, que é especificamente o que eu pesquisei no meu mestrado, todas as regiões do Espírito Santo que a gente estuda, a gente encontra famílias escravas. A gente encontra esse perfil de famílias escravas nessa região. A diferença vai se dar da composição dessa família dentro do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, a gente tem, né, a região de Vitória com uma história já consolidada, né, com a colonização consolidada desde o princípio, e a gente tem aí no final do 18 e 19 a colonização do Sul. Então, essas duas regiões, que são as regiões que são estudadas, né, que já tem estudos sobre o perfil das escravarias delas, são regiões que, apesar de serem próximas, têm um perfil de escravaria muito diferente. E o que vai dar a diferença vai ser essa relação de africanos e a participação dentro do tráfico, né, que foi o que a professora Rossana me pediu em relação ao tráfico. E o tráfico tá tudo a ver com o Espírito Santo, gente. A gente pensa que tráfico tá só lá nos livros, né, dos grandes historiadores que falam sobre tráfico, mas tráfico também está aqui. Não está só no Manuel Florentino, não está só no Luiz Alencastro, no Reis, também está aqui no Espírito Santo.
Vitória, como eu falei, tem uma quantidade grande de crioulos. A região de Itapemirim vai ter uma quantidade grande de africanos. Em Itapemirim, ao longo do 19, primeiro com as fazendas de açúcar, depois vai ser instalado o café, a região sul vai crescer economicamente e demograficamente. E aí, lá em meados, 1860, cria-se a Vila de Cachoeiro, que vai encorpar toda a região cafeeira do Espírito Santo. E o café, então, vai transformar a história capixaba. Se a gente pega os clássicos da literatura, da historiografia capixaba, a gente vê que eles falam que o café mudou a história, o século XIX é o século da mudança, o café vai colocar o Espírito Santo no centro, e vai colocar o Espírito Santo, vai destacar o Espírito Santo, a gente vai sair do período da miséria, blá, 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 blá. Então, cria-se Cachoeiro. E a gente sabe também que esse polo de Cachoeiro vai englobar muitos cativos. As pesquisas que falam de Cachoeiro e de Vitória, que são as pesquisas da Rafaela e da Geisa, que eu já citei, são pesquisas que fazem esses contrapontos. Vitória tem uma quantidade grande de cativos crioulos. Cachoeiro tem uma quantidade grande de cativos africanos. Vitória, o perfil do senhor de escravos de Vitória é um senhor de escravos com poucos escravizados. Cachoeiro tem tem uma quantidade de senhores, A maioria tem poucos escravizados, mas a gente tem senhores que têm uma grande quantidade. E aí entra Itapemirim, com a minha pesquisa de Itapemirim, que apesar de ser mais antiga, ainda não tinha trabalhos sobre Itapemirim. E essas três regiões, Itapemirim também, a gente encontra uma quantidade grande de cativos. Quando a gente compara as freguesias, Itapemirim e Cachoeiro, por exemplo, Itapemirim tem quase o triplo de população de Cachoeiro e quase o triplo de cativos de Cachoeiro. Não comparando o município inteiro, mas as freguesias. A freguesia de Cachoeiro, ou seja, ali a localidade de Cachoeiro comparado com a localidade de Itapemirim, a gente tem um triplo de cativos. Itapemirim, a Rafaela e a Geisa não encontram para Cachoeiro escravarias com mais de 100 cativos. As escravarias que ela encontra, o máximo são mais de 50. Em Itapemirim eu tenho 6 escravarias que eu encontrei com mais de 100. E uma, especificamente, que é do Barão de Itapemirim, que é um personagem bem conhecido. Ele tem mais de 300 cativos. O documento que eu tenho são 303. Relatos bibliográficos falam que ele tinha mais de 400. Então, era uma mega escravaria. Uma escravaria dessas que a gente vê em novela da Globo, que a gente vê em filmes. Um grande senhor de escravos. E nesse perfil, com essa quantidade grande de cativos, com essa quantidade grande de africanos aqui no sul, tanto em Vitória quanto em Cachoeiro, tanto em Cachoeiro quanto em Itapemirim. E em Vitória a gente vai vai se estabelecer essas famílias, tanto em Cachoeiro quanto em Itapemirim, quanto em Vitória a gente tem família escrava consolidada. Era uma das fontes de abastecimento das fazendas, de substituição de mão de obra, eram essas crianças que nasciam dentro da escravidão. E aí a gente tem a questão do tráfico. Vitória vai ser menos afetado pelo tráfico, mas Itapemirim a região sul vai ser completamente afetada pelo tráfico, pela essa quantidade de africanos. E Itapemirim, tem muitas denúncias envolvendo as autoridades de Itapemirim, envolvendo personalidades, fazendeiros importantes de Itapemirim, em relação ao tráfico de escravos. E essa questão do tráfico é a minha pesquisa de doutorado, é o que eu vou continuar estudando. Foi a minha cereja do bolo, da minha dissertação. A princípio eu só ia trabalhar, citar, para comprovar o porquê de tantos africanos, mas à medida que eu fui pesquisando, que eu fui procurando, eu percebi que Itapemirim faz parte de uma
de uma questão muito mais complexa do que simplesmente, né, trazer cativos para cá para abastecer as fazendas locais. Na maioria dos trabalhos que a gente tem dentro da historiografia capixaba, vão falar que o tráfico de escravos permanece, né? Tem muitas denúncias no Arquivo Público do Espírito Santo, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, falando de denúncias relacionadas a navios que continuam a chegar no litoral sul do Espírito Santo, no litoral de Itapemirim, após a proibição definitiva do tráfico, que foi em 1850. Então, são muitas denúncias que envolvem grandes fazendeiros, como o Barão de Itapemirim, que eu citei, que foi por vezes vice-governador da província e chegou a ocupar o cargo de presidente da província, foi vice-presidente e presidente da província por vezes. Outros nomes como o coronel João Nepomuceno Gomes Bittencourt, que também é um fazendeiro muito relevante aqui na região sul do Espírito Santo, aqui em Itapemirim, também ocupou cargos, né, de destaque na província. Ele foi deputado provincial, chegou a ocupar o cargo de terceiro presidente da província. E um outro homem que é o capitão Caetano Dias da Silva, que é o fundador da colônia de Rio Novo, também é uma pessoa, né, de grande destaque dentro da historiografia capixaba e dentro da região. Esses nomes são citados em muitas denúncias e outros nomes também relacionados ao tráfico. Mas a maioria dessas denúncias, a maioria das análises que a gente tem em relação ao tráfico de escravos vai falar que esses cativos eles vinham para Itapemirim, né, para poder abastecer as fazendas de café da região de Cachoeira. E quando eu fui pesquisando, eu fui descobrindo que essas relações de tráfico eram muito maiores e muito mais complexas. No Brasil, de maneira geral, e aí por isso que eu volto lá na minha fala do início, o Espírito Santo ele está inserido em questões da historiografia brasileira e a gente às vezes acha que é só história local e não é. Nós estamos no macro, mesmo sendo micro. No Brasil, no século XIX, né, depois da independência, o Brasil vai viver um embate com a Inglaterra em relação à escravidão. Isso é sabido por todos. Quando a Inglaterra, lá em 1822, concorda com a independência do Brasil, aceita apoiar Dom Pedro I, uma das prerrogativas era que Dom Pedro iniciasse campanhas para que o tráfico fosse encerrado e, consequentemente, a escravidão chegasse ao fim no Brasil. Então, vai lá desde o princípio e muita coisa não aconteceu. E aí, em 1831, assina-se a primeira lei para tentar acabar com a escravidão, que vai ser a Lei Feijó. E por alguns anos a lei ela foi cumprida, a quantidade de africanos que chega no Brasil vai despencar, mas depois de 1834 essa quantidade de africanos ela vai voltar a subir, ela vai voltar a aumentar e as leis elas começam a ser desobedecidas. Isso por quê? Porque quem participa da fiscalização geralmente são fazendeiros, geralmente são autoridades ligadas a esses grandes fazendeiros. Então, era a polícia local, era os juízes locais que tinham a autoridade para poder coagir o traficante, coagir esse fazendeiro que estava envolvido no tráfico. E na maioria das vezes fazia-se vista grossa. E como vai ser uma coisa que vai, por conta do café que está crescendo no Brasil, vai haver uma pressão muito grande para que continue o tráfico, continue chegando cativos, a lei ela vai começar a ser burlada até que vai se tornar uma lei para inglês ver, como a gente viu no ditado. E aí, então, em 1850, Eusébio de Queiroz vai assinar a segunda lei que vai, né, proibir o tráfico. E aí, né, Dom Pedro II e o Eusébio de Queiroz, que era o ministro, eles vão começar a intensificar e cobrar das autoridades locais e enviar tropas e fazer esforços para que o tráfico de fato chegasse ao fim. Então, por isso que a partir de 1850 esse tráfico ele começa mesmo a se encerrar.
né? Vai demorar uma década para que ele de fato fosse encerrado de vez, mas os embates vão começar a acontecer de fato. E essas leis, elas vão mudar o polo de desembarque de africanos dentro do Brasil. Antes de 1831, desembarcava. Então, antes de 1831, os portos de desembarque eram os portos das cidades. No Rio de Janeiro, o Porto Valongo, em Pernambuco, Recife, na Bahia, Salvador, eram os grandes portos que recebiam esses cativos porque não era ilegal, o comércio era né, legalizado. A partir de 31, esses portos eles vão ser deslocados dessas grandes cidades para cidades menores, para cidades que não tinham uma fiscalização tão intensa, onde essas embarcações pudessem desembarcar com mais tranquilidade. E também vão diminuir o tamanho dessas embarcações, né? Até 1831, as embarcações trazendo cativos eram maiores. Depois de 31, elas vão diminuir porque não podiam chamar atenção, né? E principalmente porque de 31 a 34 a fiscalização ela vai ocorrer mais ou menos, né, dentro do país. Então vai haver uma repressão de fato. E aí, né, na região do Rio de Janeiro, esse local de desembarque vai se deslocar do Rio de Janeiro para o norte fluminense, vai ser uma das localidades que vai ver esse deslocamento. Campos dos Goitacazes, e a região ali de Campos dos Goitacazes vai receber esses cativos vindos a partir de 31. E em 1850, quando a lei de fato, quando a lei Eusébio de Queiroz ela é promulgada e de fato vai haver uma fiscalização mais intensa, esses navios, né, essas embarcações, esses locais de desembarque, novamente vão ser deslocados. E aí entra Itapemirim, e aí tem a importância dessa ligação de Itapemirim com Campos. Os locais, né, de Campos, pela proximidade com Itapemirim, com o sul do Espírito Santo, o desembarque de cativos vai sair de Campos dos Goitacazes, né, da região, e vai vir para o sul do Espírito Santo, para a foz do rio Itapemirim, para o litoral próximo à foz do rio Itapemirim. E aí Itapemirim vai participar desses entrelaçamentos do tráfico de cativos. Esses cativos que chegam no litoral sul do Espírito Santo, eles não vão apenas para as fazendas de café de cachoeira. Quando a gente observa os documentos, por exemplo, a gente vê que Itapemirim continua com uma quantidade grande de africanos, né? Durante o ano de 1849 e de 1850, os registros de batismo de adultos na paróquia de Itapemirim, eles são gigantescos. São assentos e mais assentos com 10, 15 de vez que estão sendo batizados por aquele pároco. Então, é uma quantidade gigantesca de adultos, possivelmente africanos, cativos, que estão chegando em Itapemirim. A gente vê que as fazendas de Itapemirim também, as fazendas de açúcar, continuam recebendo uma grande quantidade de cativos africanos, além das fazendas de café, mas não ficam só aqui no Espírito Santo. Esses africanos que vão desembarcando aqui, eles vão ser enviados para outras províncias, para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro principalmente. É um autor do norte fluminense, que é o professor Walter Pereira, ele vai dizer que o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as divisas, essas divisas, né, que pegam o norte do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e a região da zona da mata das Minas Gerais, eles formam uma tríplice aliança do tráfico de cativos na região sudeste, porque desembarcam em Itapemirim, porque era o litoral menos fiscalizado,
era o litoral menos povoado e era um litoral que tinha condições, porque para quem conhece o sul do Espírito Santo, a gente tem uma quantidade grande de rios, de lagoas, um litoral extenso, pouco habitado, até hoje é o litoral sul do Espírito Santo, né? Essa parte a gente tem praias que ainda, né, não são habitadas, são praias que são praias até desertas. Então era o local ideal para o desembarque e daqui eles iam para as outras províncias porque eram próximas, né, localidades próximas, e aí se espalhavam. E o que revela, né, como que a nossa região, o nosso Espírito Santo está dentro desse macro do tráfico de cativos. Então vai desembarcar muitos africanos. Uma das praias que a gente vai ter uma quantidade grande de desembarque vai ser a praia do Siri, a região, né, da Lagoa do Siri, que é um ponto turístico do Capixaba, um ponto turístico do sul do Espírito Santo, e é uma das regiões que mais desembarcou cativos dentro do nosso estado. Um dos principais fazendeiros, um dos principais traficantes, perdão, de Campos, ele vai se estabelecer ali naquela região. Ele era um homem que ele era citado citado em documentos relacionados à escravidão. Vou falar o nome dele aqui para vocês que eu esqueci. Ele vai ser citado nesses documentos por conta da quantidade de cativos que ele vai ser citado, né, pela quantidade de cativos que ele vai trazer. Ele tem envolvimento com tráfico, ele era um traficante denunciado pela coroa brasileira. Ele está lá nos documentos, né, no relatório de Alcoforado, que foi um dos principais relatórios denunciando traficantes de escravos no período, que é o Joaquim Ferreira de Oliveira. Ele era dono da fazenda Siri e ele usava a fazenda dele como local de desembarque para esses cativos. Ele era bem desaforado, né? Ele dizia que ele não tinha medo de ser pego pelas autoridades imperiais. E ele tinha fazenda aqui e ali na fazenda dele ele vai desembarcar muitos desses cativos para fazer parte desse comércio, porque ele é um negociante que tem comércio com vários locais do Brasil. Outros homens que estão envolvidos, como eu falei, o Barão de Itapemirim, Joaquim Marcelino da Silva Lima, Coronel João Nepomuceno Gomes Bittencourt, que ocuparam cargos na província, eram próximos do imperador Dom Pedro II. Caetano Dias da Silva, né, foi na casa do Caetano Dias da Silva que o imperador, quando veio a Itapemirim, se hospedou. O fundador o fundador da colônia de Rio Novo, ele também tem envolvimento. Ele chega a Itapemirim no começo do século XIX, né, na década de 1820, mais ou menos, é quando ele chega. E ele vem como traficante de cativos, ele era um negociante de cativos. Inclusive, ele é citado no jornal Correio de Vitória como um tigre sanhudo atrás da presa, né, que ele era a presa seria os africanos e ele era um tigre sanhudo, ele era um traficante astuto, ele era um comerciante voraz de almas para serem escravizadas aqui na região. Então, essa região está dentro desse macro. É óbvio que ainda tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para ser pesquisada em relação ao tráfico, em relação a esses africanos que residiam em Itapemirim, que estavam em Itapemirim como cativos, e em outras localidades, é lógico, que é o que eu pretendo conseguir na minha tese de doutorado, mas muita coisa a gente já está imposto e é importante a gente discutir e conversar sobre o assunto. Uma outra coisa também que é meio assustadora
que tanto eu encontrei aqui em Itapemirim, uma quantidade, e a Geisa encontrou em Cachoeiro, são crianças nos documentos que não apresentam registros familiares, não apresentam vínculos familiares. Em documentos cartoriais, como inventários e testamentos, o escravo, né, o escravizado, ele era um bem, então ele aparece na lista de bens que aquele inventariado tinha, e como os cativos eles são pessoas, nesses documentos costumam vir os vínculos familiares, se eles são casados, se eles são solteiros, se eles são filhos de alguém. E muitas crianças, elas só aparecem o nome delas, e a idade, o valor que elas têm, não aparecem vínculos familiares. Essas crianças, elas podem ter sido um descuido do escrivão ao fazer o inventário, mas elas podem ser frutos tanto do tráfico interno quanto do tráfico internacional, né? Dessa chegada de cativos que vêm de outras províncias ou que vêm diretamente da África. O professor Marcos Carvalho, que pesquisa tráfico em Pernambuco, ele encontrou documentos falando de crianças que eram trazidas da África para Pernambuco, muitas delas depois de 1831 e depois de 1850. O professor Manolo Florentino também vai falar sobre o tráfico de crianças vindas. Alguns registros falam de crianças de 4 anos que estão vindo para o Brasil para serem escravizadas. Então, você pensa uma criança de 4 anos, né? Olha, já está sendo escravizada. Já está indo para uma fazenda para trabalhar, né? Plantio de café, plantio de açúcar, sabe, sei lá Deus o que mais que vai acontecer na vida dessa criança. Então, eram mercadorias mais baratas, mais fáceis de serem transportadas, tinha uma resistência um pouco melhor, né, apesar de serem crianças. As embarcações, depois de 1850, elas vão diminuir também, vão ser pequenas embarcações que vão trazer esses cativos da África para cá, então as crianças elas cabiam melhor do que adultos. São coisas que a gente já sabe em relação à escravidão. Aqui no Espírito Santo a gente não tem como provar que essas crianças que não têm vínculos familiares, elas são frutos do tráfico internacional, mas a gente pode levantar hipóteses e é triste, mas pode ter acontecido. Mas isso a gente só vai descobrir, né, através da pesquisa, pretendo descobrir através da pesquisa. Por isso que é importante a gente pesquisar, é importante a gente recorrer às fontes. Muitas fontes estão, né, distribuídas por aí, por arquivos, pelo nosso país e pelo mundo, esperando que algum de nós se desperte para a pesquisa. Alguns documentos a gente encontra procurando outros, alguns achados a gente tem assim nesse trabalho de garimpo, né, de vasculhar arquivo, de procurar, então a gente encontra documentos que nos trazem coisas, e é importante a gente despertar isso, né? E para encerrar minha fala, né, eu vou falar de um achado que eu tive. Na verdade, a professora Adriana já tinha encontrado, mas como é a minha região, então eu que divulgo. Um documento que está lá no arquivo público, que é uma lista nominal, feita em 1833, é uma lista que traz toda a população de Itapemirim, naquele ano de 1833. E a lista ela é fantástica, porque ela tem muitos detalhes da população, a quantidade de africanos ali é gigante, infelizmente não fala de onde que esses cativos vieram, que é uma outra característica, né, dos documentos sobre tráfico, dos documentos sobre africanos, sobre escravidão. Não tem da onde vieram, né, os locais onde essas pessoas foram retiradas para virem para o Brasil. O que a gente tem na maioria das vezes são os portos da onde eles foram transportados para cá, mas o porto fica na costa e o continente africano é gigante, então não tem essa localidade. Eu sempre costumo falar que a violência da escravidão ela é uma violência muito moral, ela é uma violência simbólica.
A pessoa que é escravizada, ela perde identidade, ela perde o nome, ela perde cultura, ela perde família, ela perde tudo. Ela vem para o Brasil com outro nome, sem conhecer ninguém, sem ter vínculo nenhum. E ela vai se reinventar aqui. E os descendentes desses cativos, eles não têm como remontar a sua família, fazer suas árvores genealógicas, remontar. Talvez muitos aí que estão me ouvindo são descendentes de reis, de imperadores na África, mas não tem como a gente saber porque simplesmente a história, né, do antepassado foi cortada lá ainda na África, ainda quando eles foram capturados para serem cativos. Então é uma violência moral, simbólica, é uma violência de identidade, de você deixar de ser quem você é, que é muito pior, na minha opinião, do que um castigo físico, porque você mata uma história, você mata a história de um povo, e que é isso que acontece no nosso país, né? Matamos a história dos negros, matamos a história dos indígenas, e essa dívida histórica que muito se fala e muita besteira se fala a respeito, tá aí na nossa cara porque ela existe e precisa ser discutida sim, porque a dívida histórica é nossa ainda. E aí, como eu estava falando, né, das origens, tem muitos africanos nesse documento, e nesse documento aparece um urso panda que pertencia ao barão de Itapemirim. Na fazenda dele era a maior fazenda, maior quantidade de cativos, maior quantidade de africanos. Ele tem muitas famílias na escravaria dele. A foto que tem da fazenda dele, de 1860, a senzala, né, o local onde ficavam os escravos, era toda dividida em compartimentos com pequenas casas. Ele tem casinhas espalhadas, né, por todo o território da fazenda dele, que possivelmente era onde esses cativos eles moravam com suas famílias. Então ele tem muitas famílias na sua escravaria. E ele também tinha um urso panda. Um outro achado desse documento é uma loja de artigos chinês que existia em Itapemirim em 1833. Não descreve o que vendia, mas é uma loja de artigos chinês. Nós temos chineses morando entre os moradores de Itapemirim, nós temos chineses morando lá, isso muito antes da colonização chinesa que a gente vai ter no Espírito Santo em 1850, né, nesse período mais ou menos. Então são achados que ainda precisam ser melhor estudados. Eu não estudei ainda essas relações Espírito Santo-China, mas elas existiam. Quais eram essas relações, como é que acontecia, não sei. Eu sei que em 1850 vai ter uma colônia chinesa no sul do Espírito Santo, ali na região de Rio Novo, mas que eu também não encontrei muitos estudos detalhados, análises detalhadas sobre essa colonização. Então o Espírito Santo tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente saber. E pesquisando, procurando nessas fontes, descobrindo esses arquivos, esses documentos, a gente faz um trabalho bem bacana, a gente descobre muita coisa, a gente revela, traz muita coisa para o mundo. E eu espero ter comentado aquilo que a professora Rossana queria. Quero agradecer a ela pelo convite. Espero que vocês tenham conseguido me compreender e espero que a minha fala seja satisfatória. Eu acho que ficou um pouco grande, peço desculpa, eu falo demais, mas eu espero que a minha fala tenha sido satisfatória e estou aberta para contatos e para novos convites e para novas discussões. Muito obrigada e vamos estudar, gente, vamos descobrir, né? A gente podemos ser pequenos Indiana Jones no campo da historiografia aqui no nosso estado. Tudo que a gente descobre aqui do Espírito Santo, tudo é muito inédito, tudo é muito novo. Então, é muita coisa que a gente tem para descobrir, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.